Matemática Liga Mundo, na página 66 e 67. Vamos iniciar agora a divisão e as diferentes maneiras de dividir. Como você resolveria o problema a seguir? Vamos ler e entender as diferentes maneiras de uma divisão, certo? Hoje, então, dia 11/8, vamos começar a fazer a divisão, vamos entender um pouquinho mais sobre divisão. Josué pretende dividir igualmente, então toda divisão a gente procura fazer sempre dividir igualmente, tá? Qualquer objeto, qualquer coisa, a divisão é quando eu divido igualmente, em partes iguais, tá? Por exemplo, uma pizza. Vocês vejam que quando eu peço uma pizza na pizzaria ou quando vai em casa, ela é dividida igualmente em 8 partes, né? Então, vejam, é uma divisão por igual, certo? Então, vamos lá. Josué pretende dividir igualmente R$ 3.618 entre os 3 filhos. Então, vejam, ele tem um total, né? Aqui no caso é dinheiro. Ele tem um total e ele quer dividir igualmente em 3 partes. Então, a divisão, ela é dividida em partes iguais, tá? Depositando na conta poupança de cada um o valor correspondente. Quantos reais ele deverá depositar em cada conta? Então, a divisão, ela é quando eu tenho um total e eu quero repartir, dividir, repartir. Então, quando eu tenho a palavra dividir, repartir, né? A cada um, ó, eu quero repartir, dividir em partes, né? E aí é quando eu quero saber para cada um, quanto que vai ficar, né? Eu quero dividir em partes iguais e aí eu tenho um todo e quero repartir, então eu faço a conta de divisão. Podemos resolver esse problema dividindo 3.618 por 3, de diferentes maneiras. Inicialmente, faremos uma estimativa desse quociente. Então, a primeira coisa aqui, ele vai fazer uma estimativa. O número 3.618 está próximo de 3.600. 3.600 dividido por 3 é igual a 1.200. Com isso, sabemos que 3.618 dividido por 3 é aproximadamente, então aqui é uma estimativa, aproximadamente 1.200. Agora vamos dividir. A primeira maneira, ele está mostrando a decomposição, tá? Então, a primeira maneira, ele está decompondo. Ele vai decompor o número 3.618. Então, como que é a decomposição? 3.618. 3.618 dividido por 3. Então, eu vou dividir primeiro 3.000, eu divido por 3.
Então, vamos lá, ó. Para sabermos aqui, então, ó, nós vamos ver aqui, ó, 3.000, né? Ele decompôs e ele vai dividir por 3. A divisão, para saber a divisão, eu tenho que saber a multiplicação. Para começo, nós temos que saber os termos da divisão. Então, para dividir, eu tenho que ter um dividendo, que é o número que eu vou dividir. No caso, seria o 3.000. O divisor é aquele que eu vou dividir o número, né? Por quanto que ele vai dividir? Por 3. Então, é aqui que eu vou colocar. O quociente vai ser a resposta por quanto que eu vou dividir, tá? E o resto é se vai ter algum resto, se vai sobrar alguma coisa na divisão ou não. Ou se a divisão vai ser exata ou se vai ter algum resto, tá? Se vai sobrar alguma coisa. Então, vamos lá, ó. Ele tem o 3.000, ele vai dividir por 3. Para dividir, eu tenho que saber a multiplicação também. Eu tenho 3.000, eu vou dividir por 3. Primeira coisa, ó, 3.000 dividido por 3, quanto que é na tabuada? Ó, tabuada do 3, ó, 3 vezes que número, ó, eu vou... A primeira coisa, eu sempre tenho que multiplicar, eu tenho que começar aqui, ó. Ele é o contrário das outras contas. Quando eu faço a multiplicação, a conta de mais e de menos, eu sempre começo da unidade e vou para dezena e centena, certo? Aqui na divisão, eu vou começar do maior e vou para o menor, tá? É o contrário. Então, vou começar aqui, como é um número grande, eu vou começar somente pelo 3, ó, tá? Esse número aqui. 3 vezes, eu sempre vou perguntar para os números, 3 vezes que número é igual a 3? Por isso que eu tenho que saber a tabuada, ó. 3 vezes que número é igual a 3? É o 1. Então, aqui no quociente, eu vou colocar 1. 3 vezes 1. E eu vou colocar a resposta aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Aí, eu vou tirar, ó, 3 menos 3, 0. Só que aqui eu tenho ainda números e eu tenho que abaixar, eu tenho que fazer a conta desse aqui. Então, esse eu vou abaixar e ponho 0. Que número... 3 vezes que número é igual a 0? 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Abaixo, ó, eu tenho ainda mais um número. Ó, 3 vezes 0, 0. Então, vou fazer mais um aqui. E eu continuo porque ainda tem um 0, ó, vou abaixar ele até no resto aqui. Ficou 0. Que número? Ó, esqueci de pôr. 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Então, faço aqui também. Então, ó, dividir 3.000, eu dividi por 3. Quanto deu? 1.000, né? Então, ó, se eu fizer 3 vezes 1.000, dá 3.000,
3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Então, dá 3.000, que foi aqui, ó. 30 dividido por 3 é 1.000. Mais, porque aqui eu tenho mais, eu vou dividir agora 60 dividido por 3, 600, ó, a mesma coisa. Eu tenho 600, eu vou dividir por 3. Começo com esse aqui, ó, tá? Com 6. 6, que número? 3 vezes que número é igual a 6? Por isso que eu tenho que saber tabuada. 3 vezes 2 é igual a 6, então ponho 2 aqui. 3 vezes 2, resultado aqui. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Ainda tem um número, o que eu faço com esse aqui? Vou abaixar. Tabuada do 3 tem 0? Tem. 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Ainda tem um número. Vou abaixar aqui, ó, junto com esse resto. Ficou 0. Que número na tabuada do 3 tem resposta 0? Tem. 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Então, 600 dividido por 3 é igual a 200. Então, se eu pegar 200 vezes 3, é igual a 600. 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Eu dividi 600 em partes iguais, tá? Então, foi isso que aconteceu aqui. 600 dividido por 3 dá 200. E 18 dividido por 3, olha lá na tabuada. Vamos ver, ó, 18 vou dividir por 3. Tabuada do 3. Tem 18, ó. Opa, tem, ó. 3 vezes quanto? 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. Tá? Então, foi isso que aconteceu aqui. Aí, o que acontece aqui? Eu vou juntar, não é a decomposição? 1.000 mais 200 mais 6, 1.206, certo? Então, essa é a primeira maneira de decomposição, tá? A segunda maneira é registrando as estimativas. Olha lá. Aqui ele fez por estimativa. Segunda maneira, por estimativa. Ele fez assim, ó. 3.618 dividido por 3. Aqui não é 3.000 igual a decomposição? Quem seria 1.000, né? 1.000 vezes 3, 3.000. Aí depois sobrou 618. Ele vai pegar o 600, que é o mais próximo. Ele vai fazer aqui, ó, 3 vezes 200 dá 600. Sobra o quê? 18. E aí, 3 vezes 6, 18 também, e dá 0. Aí, o que aconteceu? Ele somou 1.000 mais 200 mais 6. 1.206. Porque aqui é a casa da unidade. A casa da dezena, tá vendo que foi 0? Casa da centena tem o 2 e casa da unidade de milhar é o 1. Tá? Então, ele fez assim, essa por estimativa. E aqui é o convencional que a gente usa
tá? Então, este aqui é usando o algoritmo usual, que é o convencional que a gente está acostumado a usar. Quando dividimos 3.618 por 3, obtemos unidades de milhar no quociente. Assim, o primeiro algarismo do quociente vai ocupar a ordem das unidades de milhar. Se houver unidade de milhar no quociente, então haverá também algarismos na ordem da centena, da dezena e da unidade. O quociente será o número de 4 algarismos. Então, se eu tenho aqui, 4 algarismos, né? Eu uso a unidade de milhar, então provavelmente aqui vai ter a ordem unidade de milhar também, que é isso que ele está falando, ó. Olha lá. E olha os termos da divisão, então está aí, ó, certo? Eu começo aqui, ó, dividendo, então são esses números aqui. O divisor é o número que eu estou dividindo, que eu vou dividir por 3. O quociente é a resposta e o resto é aqui. Então, vamos fazer essa conta agora assim, ó. Vou explicar 3.618 dividido por 3. Aqui, eu sempre vou multiplicar para ter aqui, ó. Começo, né? Então, a conta vem daqui para cá. Começo na unidade de milhar. É o 3, tabuada do 3. 3 vezes quanto é igual a 3? 3 vezes 1. Ó, 3 vezes 1, 3. Vou colocar aqui. 3 menos 3, 0. Vou abaixar o 6 até aqui nessa resposta. Eu tenho 6. 3. Que número multiplicado por 3 é igual a 6 ou menor que 6? Ó, 3 vezes 2. Eu tenho 6 na tabuada do 3, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Vou abaixar quem? O 1. Olha lá. O 1. Eu não tenho... Opa! Aqui, ó. 1. 1 é menor que 3. E aí, o que eu faço? Nossa, professora, eu vou pôr o que aqui? O 0? Não. Eu vou pôr o 0 aqui, ó. Por quê? Porque na casa da dezena, eu não tenho como, né, obter a dezena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, né? Essa dezena, ela vai ser trocada por unidade, tá? Então, eu vou colocar o 0 aqui, porque na dezena, tá vendo? Ó, unidade milhar, centena. Na dezena, como não teve como fazer, né, a conta, porque o 1 é menor, então eu coloco 0 aqui, porque ele trocou por unidade, por 10 unidades, ó, tá? E vou abaixar o 8. Agora sim, ó, ficou 18. Agora dá para dividir por 3. 3 vezes que número vai dar 18? Tem 18 na tabuada do 3? Tem. 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. Então, foi isso que aconteceu
nessa conta aqui, tá? Agora, explique por que foi escrito o algarismo 0 no quociente. Então, veja, o algarismo 0 na dezena do quociente indica que não foi possível dividir, lembra aqui? Na maneira exata. Chegou aqui, ó, ficou 1. E eu não tenho, número menor, não tem como dividir aqui por 3, porque o 3 é maior que o 1, então eu não posso. Por isso que essa uma dezena inteira, para terminar o cálculo, o que que eu fiz? Essa uma dezena, ela foi trocada por 10 unidades, por isso que eu coloquei o 0 aqui. E adicionei o 8, tá? E aí deu para dividir o 18 por 3, que deu 6. Então, quando o número menor e eu ainda estiver com o número para baixar aqui, e ele for menor aqui, eu coloco 0 no quociente e aí depois abaixo outro número, certo? Escreva a resposta do problema. Então, qual é a pergunta? Vamos lá. Josué pretende dividir igualmente. Quantos reais ele deverá depositar em cada conta? Então, Josué deverá depositar 1.000, que esse é o resultado, ó, R$ 1.206 na conta de cada filho, tá? Então, se eu fizer 1.206 vezes 3, que essa é a prova real, para saber se a conta está certa, ó, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 0, 0, 1, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, olha lá, né? Então, ele vai depositar na conta dos 3 filhos R$ 1.206, certo? Resolva as divisões a seguir de maneira que preferir, mas primeiro faça uma estimativa do quociente. Então, vejam, ó, a estimativa, se eu vou dividir 7.350, qual seria a estimativa do quociente? Ó, dividido por 3 e aqui dividido por 5. Vamos ver? Aqui, para fazer uma estimativa, ó, eu vou pôr o quê? 7.300, que tá mais próximo. Se eu for dividir por 3, aqui vai dar 2.400 por aí, tá? Mas vamos fazer primeiro a conta, tá? Vamos lá. 7.350 eu vou dividir por 3. Tabuada do 3. Então, primeiro eu começo daqui e vou para lá, tá? Então, começo na unidade de milhar, 7.000. Na tabuada do 3, tem 7, olha lá. Não, tem o 6. Então, na divisão, eu tenho sempre que ver o número igual ou menor que o número que eu vou dividir. Então, aqui no caso, seria o 6, que é o mais próximo de 7. 3 vezes quanto é igual a 6? 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Sobrou, né? Teve um resto. Eu ainda tenho um número, o que que eu vou fazer? Abaixar ele. Ó, ficou 13. Na tabuada do 3, tem 13? Olha lá. Não, qual é o menor mais próximo dele? É o 12.
3 vezes quanto que é igual a 12? 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, aqui eu faço a conta normal, tá? Igual da subtração. Vou tirando daqui para lá. Aí, eu ainda tenho 5. Vou abaixar o 5 até no resto aqui, ó. Tá? Ficou 15. Tabuada do 3. Tenho 15? Tenho 15. 3 vezes quanto? 3 vezes 5, ó. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Agora, tenho ainda o 0 na unidade, ó. Vou abaixar o 0. Eu posso fazer de duas maneiras, tá? Eu posso pegar a tabuada do 3. 3 vezes quanto é igual a 0? 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Ou eu posso fazer assim, ó. Abaixei o 0. Esse 0, eu sei que todo número multiplicado por 0 é igual a 0, não é? Olha lá, ó, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, ao invés de eu fazer a conta aqui, eu sei que todo número multiplicado por 0, eu posso pegar, abaixar, eu tenho que abaixar o 0, só que aí eu vou levar esse 0 para cá. Porque eu sei que a resposta aqui, ó, vai ser 0. 3 vezes 0, 0. Então, daqui, eu já posso levar ele para cá, tá? Certo? Então, ó, o quociente, quanto ficou 7.350 dividido por 3? Ficou 2.450, né? Aí, e qual é o resto? O resto ficou 0. Agora, vamos dividir 2.453 dividido por 2.453 dividido por 5. Vamos lá. Então, agora vamos usar a tabuada do 5. 2 dá para dividir por 5? Não, porque eu não tenho 2 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, né, a unidade de milhar com a centena. Aí, aqui, ó, vai ficar o número 24. Que número na tabuada do 5 tem 24? Não, ó, tem 25. Qual o menor número, então, depois do 24? Seria o 20, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, 5 vezes quanto? 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 20, ó, 4 menos 0, 4. 2 menos 2, 0. Abaixo quem? Olha lá, vou descer o 5. Que número ficou? 45. Na tabuada do 5, tem 45? Olha lá, tem. É o número 9. Então, 5 vezes 9, 45. Ponho a resposta aqui, ó, tá? 45 menos 45, 0. Tenho ainda a unidade, vou abaixar a unidade. Aqui, 3
Dá para dividir por 5? Não. E que então eu faço? Vou colocar o 0 aqui no quociente, tá? Então, olha lá. 5 vezes 0, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 0 menos 3, 3 menos 0, 3. Acabou a conta, certo? Aí, tá vendo? Agora acabou tudo. E eu coloquei porque que número menor que 3 é o 0. Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, 2.453 dividido por 5 dá 490, com resto 3. E sobrou 3, tá? Aqui o resto foi 0, não teve resto, certo? Então, essas foram as atividades sobre divisão e as maneiras de se dividir. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a divisão. Beijos para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.